Meus amigos, centroavante artilheiro pode estar pintando no esporte. Exatamente, meus amigos. Um repórter da Globo, tá certo, trouxe essa informação que o jogador pode sim chegar no esporte, porém, existe um concorrente querendo o atleta também. Isso mesmo, meus amigos. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes. Quem é um concorrente? É um concorrente, mas se o esporte quiser mesmo, esse jogador vem para o esporte. Esse concorrente é café com leite, na minha opinião, beleza? Mas eu vou explicar para vocês, vou trazer todos os detalhes, tranquilo? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de falar sobre esse jogador, quero trazer informação, na verdade, atualização sobre outro atleta que também é centroavante, que está muito próximo de acertar com o esporte, beleza? É a atualização sobre o centroavante do Asa, Alex Bruno, que eu trouxe para vocês. Muita gente vem perguntando, Jackson, e aí, como é que tá a situação do Alex Bruno? Vai fechar ou não vai fechar? Tudo mais. E aí, o Asa vai liberar pelo valor que o esporte está querendo pagar? Porque, como eu trouxe para vocês, o esporte está querendo pagar o Asa pelo empréstimo de Alex Bruno, 300 mil. O Asa pediu um valor muito alto, depois conversou, disse que poderia baixar, e o esporte ofereceu os 300 mil que o Asa comprou o jogador por esse valor. Beleza? O Asa comprou esse ano o atleta Alex Bruno, que está fazendo muitos gols, mas o esporte está querendo o atleta. E o Asa ficou assim de ver, tudo mais. Só que o Asa está querendo um pouquinho mais, o esporte não quer liberar mais grana, tudo mais. Só que tem um peso muito grande, feito eu trouxe para vocês, que o jogador quer vir para o esporte. Porque assim, não tem um atleta em sã consciência que está jogando no Asa, quarta divisão do Campeonato Brasileiro, para vir jogar no esporte, brigar ali por ser campeão, pernambucano não, campeão brasileiro, ter um contrato longo, jogar o Campeonato Pernambucano, jogar uma Copa do Nordeste no ano que vem, porque o esporte quer pegar o jogador até o final do ano, mas ele batendo as metas, o esporte compra o atleta e ele fica aí definitivo no clube. Então, é um up muito grande na carreira do jogador, o jogador quer muito vir para o esporte. E isso está pesando muito na decisão do Asa, tá certo? Mas só que está caminhando para o atleta vir. Só que, meus amigos, não é também assim. O esporte está sentado esperando o Alex Bruno, porque o mercado é dinâmico, as coisas podem mudar, pode chegar um clube da Série A, meter grana lá no Asa e o Asa dizer, vai embora para a Série A e o esporte vai ficar a ver navios. Não, o esporte também está querendo outro jogador que eu vou trazer para vocês. Mas só para vocês entenderem e a gente finalizar a questão do Alex Bruno, é a mesma situação, tá certo, que o esporte fez agora no início do ano, que o esporte estava querendo o jogador Maranhão, lá ele, o jogador que era do Guarani. A janela de transferência ia fechar na sexta-feira, o esporte alinhou tudo, só que de última hora o esporte conseguiu ter a contratação de Perotti. E na sexta-feira, como ninguém nem sabia, que o Zuzuzu que estava rolando aqui em Perotti poderia ir para o Náutico, e o Sport foi lá e deu um balão no Náutico e contratou Perotti e ele veio para o Sport. Então aí deixou de lado, no caso, Maranhão do Guarani, e acabou contratando Perotti. E isso pode acontecer a mesma coisa com Alex Bruno, tá certo? Porque o Sport está de olho em Alex Bruno, que é um artilheiro aí, fazendo gol adoidado lá no Asa, só que o Asa está fazendo esse jogo duro e a situação está andando. E o Sport agora está de olho em outro artilheiro, mas não da Série D, tá? Subiu um pouquinho de nível, que é Série C. Bora para a fonte aí que um repórter da Globo trouxe essa informação. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A gente pegou a informação do Transfer de Futebol, beleza? E diz o seguinte: Sport e Náutico estão interessados na contratação de Ítalo, artilheiro do Paysandu, em 2026. É por isso que eu digo, é um concorrente meia boca, tá? É um concorrente que se o Sport quiser mesmo, esse Ítalo vem, tá? Mas bora lá, concluindo a matéria. Fortaleza chegou a fazer consulta, mas não obteve avanço. Clubes do Japão também estão de olho no centroavante que ainda pertence ao Volta Redonda, tá? E a informação mesmo que o transfer do futebol trouxe foi de Bruno Amâncio, 91, que é repórter, tá certo? Da Rede Globo, tranquilo? Mas bora lá, meu irmão, bora lá. Jack, se esse jogador é bom, não é, vou trazer os números dele, como sempre eu trago para vocês aqui todos os detalhes, tranquilo?
Esse jogador aí é um ponto que eu já quero deixar claro para vocês aqui sobre o atleta, não só sobre esse, mas sobre outros, principalmente, como eu trouxe para vocês agora, Alex e Bruno. São jogadores que são apostas, tá certo? São apostas. Alex e Bruno é aposta, porque é um jogador que tá no asa, fazer gol na 4ª divisão é bem mais tranquilo do que uma Série B, apesar que quem sabe fazer gol faz de todo canto, mas a gente tem que ver peso da camisa, tem muitos jogadores, eu me recordo de jogadores antigos mesmo, que vieram vestir a camisa do Sport, jogaram, comeram a bola no Campeonato Pernambucano, botou a camisa do Sport no cara, acabou, cara. O cara sentiu pressão, a torcida em cima do cara, com todo respeito ao Asa, mas a torcida do Sport tem uma pressão bem maior do que o Asa, tá certo? Mas em relação, meus amigos, a esse Ítalo Carvalho, ele é um jogador muito bom, tá certo? Faz muitos gols, é um dos artilheiros. Vou trazer os gols, quantos gols ele já tem esse ano com a camisa do Paysandu. Mas como a gente falou aí, tem esse imbróglio que tem o Náutico, que está querendo competir com o Sport. Meu Deus do céu. O Sport pode até liberar, tá certo? Liberar assim. Não dá uma grana pro jogador. Mas se o jogador chegar e disser assim, ó, eu vou querer decidir entre Sport e Náutico, que o mesmo valor, não tem nem discussão para onde é que ele vai. Beleza? Até pela força da camisa do Sport. Mas tem esse outro imbróglio também, que o jogador, ele está no Paysandu, mas é jogador do Volta Redonda. E o imbróglio maior, que pode ser que ele não chegue no Sport, é esse. Porque é um jogador que é do Volta Redonda, o Volta Redonda tem os direitos dele, só que o Paysandu quer comprar o jogador e já pagou uma parte do valor ao atleta. Então o Sport tem que conversar com o Paysandu e ainda conversar com o Volta Redonda. Porque ainda falta o Paysandu pagar R$1 milhão pelo jogador, beleza? Então o Sport tem que acertar com o jogador, que isso aí já é mais encaminhado, porque o cara tá numa Série C e para uma Série B, brigar para subir e colocar que foi para a Série A junto com o Sport, e principalmente o Sport comprando ele dando certo, continua no ano que vem, provavelmente na Série A, isso é excelente para o jogador, mas só que o Sport tem que conversar com o Paysandu, para o Paysandu liberar o jogador, pagar a parte de quanto é que o Paysandu vai querer, porque o Paysandu já pagou uma parte, não vai querer receber o mesmo valor do Volta Redonda, e tem que pagar o Volta Redonda, no mínimo, esse R$1 milhão aí, que o Paysandu iria comprar. Ou se o Sport quiser fazer um arrumadinho melhor, conversa com o Paysandu paga o R$1 milhão ao Volta Redonda e vê aí qual vai ser o valor para o Sport. Mas só que a informação também que chegou o Sport não quer comprar o jogador. O Sport quer pegar o jogador por empréstimo, a mesma informação aí de Alex e Bruno, pega o jogador por empréstimo, dando certo, aí tem um valor estipulado no final do ano, beleza? Mas bora lá, meus amigos, para os números do jogador e a gente volta a conversar, falar se seria uma boa ou não ele para o Sport, beleza? Bora lá. Meus amigos, vamos lá. O jogador aí, Ítalo Carvalho, tem 29 anos, beleza? Ele já teve passagens aí de baixo para cima, tá? No Sub-23 da Ponte Preta, depois passou por Azures, 15 de Piracicaba, Luverdense, Amazonas, América de Natal. 2023, o Volta Redonda comprou o jogador e ficou 2023 até então, ele é jogador do Volta Redonda. E foi emprestado para o time da Coreia. E no ano passado, ele jogou pelo time da Coreia e também jogou pelo Volta Redonda, tá certo? Que fez 18 jogos, 2 gols e deu 2 assistências. Muito baixo para mim, tá certo? Um artilheiro. E esse ano, ele foi aí comprado, como eu expliquei para vocês agora, não é comprado ainda, mas está jogando no Paysandu, meio comprado pelo Paysandu, e ele fez 29 jogos, 14 gols e não deu nenhuma assistência. E ele tá aí, encheu os olhos do Paysandu, e o Paysandu tá querendo comprar o jogador, como eu disse a vocês. Agora, Jackson, esse jogador você contrataria ou não? Na minha opinião, é aposta. Eu ainda gostaria de Alex e Bruno, tá certo? Porque já é do Nordeste, já tem essa... torcedor do Sport, tem algo a mais, faz mais gols do que ele, mas tem esse imbróglio todo. Mas esse Ítalo é um jogador que aposta. Como eu já disse a vocês, todos os jogadores que vêm de time de Série C e Série D é aposta. Quem é realidade hoje é Perotti, beleza? Perotti é a realidade, os outros vão tentar pegar o seu espaço. Mas se eu contrataria, eu não contrataria esse jogador, tá certo? Pela questão de, como eu trouxe para vocês, é jogador que passou por Amazonas, Volta Redonda, 15 de Piracicaba, ele não vestiu nenhuma camisa de peso e já tem 29 anos. Ele não é um jogador de 23, 25, 26 anos ali, que eu sempre digo para vocês. O auge do jogador é de 26 a seus 33,
32 anos ali, e ele não é esse jogador. Ele é um jogador que só vestiu camisa de time pequeno e, principalmente, tá certo? Com todo respeito ao América do Natal, que o América do Natal e Paysandu também é um time que eu acredito não é tão pequeno assim não. Mas, falando do jogador, eu não contrataria, porque desses times todos que ele jogou, aonde ele tá fazendo, ele fez mais gols é agora com 29 anos no Paysandu. Então eu não contrataria por conta disso, que eu acredito que botar a camisa do Sport nele vai ficar muito pesada e esse jogador vai ser dinheiro jogado fora e perca de tempo. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.